China não ameaça a democracia, diz a presidente do PT. A afirmação está em um documento publicado no site do partido. Está aí um comentário da Gleisi, que com certeza acha, a opinião dela, a China não ameaça a democracia, e quem ameaça a democracia, por exemplo, ela não falou nada especificamente sobre isso, pelo menos não está aqui na matéria, mas o Elon Musk deve ser a pessoa que deve ameaçar a democracia. A pessoa que quer que todos possam falar o que desejam, essa pessoa ameaça a democracia. Quem reprime e tem um governo, como a gente sabe, os detalhes, ou sabe alguma coisa sobre o governo comunista chinês, eles é que são democráticos, né, Rodrigo? Passo o primeiro comentário para você. Pois é, a Gleisi, ela não falou exatamente quem, né? Mas na frase dela aqui, ela disse que a democracia, né? Que a ameaça, a paz e a ameaça à democracia, ela está mais para o Ocidente, né? Só faltou dizer assim, está mais ao norte ali do México, ao sul do Canadá, né? Faltou ela ser um pouquinho mais específica, mas ela deve ter faltado das aulas de geografia, assim como faltou, acho que todas as aulas, né? Na vida dela, menos a aula de fazer militância e puxar o saco, isso aí ela é especialista, né? Talvez ela seja pós-graduada, PhD. E é engraçado, né? A China não ameaçar a democracia, mas é claro que não ameaça a democracia, porque para o petista, né, eles são a democracia. Né? A democracia é isso mesmo, isso que a China faz é a democracia, né? Dane-se ali os rolos que a China tem ali com Taiwan, né? Toda essa questão dos direitos humanos ali, que é muito complicada na China, questão do crédito social, enfim, né? Vale a pena vocês pesquisarem um pouquinho de como é a vida na China. Não é por nada, assim, não é querer fazer propaganda, mas é que o futuro nos aguarda, né? Esses são os nossos grandes parceiros, cada vez mais o Brasil está alinhado a esse eixo aí anti-ocidental, anti-americano. É Irã, é China, é Rússia, né? Esses são os novos parceiros do Brasil. E a gente caminha, né, a passos, não diria nem passos, eu diria passos largos mesmo, né? Estamos caminhando passos largos para ser, né, a República Democrática da China, a República Democrática do Brasil, né? Essa é a democracia para eles. Né? É isso que o povo quer. Né? Faz uma eleição lá na China, os caras vão ganhar sempre, é tipo Cuba, né? Tipo Venezuela, tipo Brasil. É claro que é uma democracia. Já são 40 anos de parceria, por falar nisso, né? Do PT com a China. Então, eles têm muita coisa em comum. E quando eu falo, assim, para a gente prestar atenção na China, porque o nosso futuro é a China, isso aqui não é nenhuma teoria conspiratória, mas é para onde o mundo está caminhando. Não estou falando só do Brasil, né? Essa questão do controle social, da utilização da tecnologia, as big techs, né? Essas grandes empresas aí de comunicação, de redes sociais, elas têm um papel, desempenham um papel muito importante em tudo isso, porque esses caras, eles têm a nossa vida nas mãos, né? Basicamente, a gente sempre, todo mundo já sabe, né? A nossa vida está aqui, né? Aqui você tem tudo, aqui você não precisa implantar um chip em você, está aqui, né? Para onde você vai, você consegue viver sem o celular, sem se comunicar, sem trabalhar, sem acesso ao banco, sem se comunicar com a sua família, né? A não ser que você viva como um eremita no meio da floresta, sabe? É a única forma. Então, com um sistema tecnológico que a gente tem e com essa mentalidade aí revolucionária que tomou conta do planeta todo e que a China já está bem, já despontou bem em relação a isso, o nosso futuro é ser cada vez mais parecido com o regime chinês. E isso já está acontecendo e a gente nem imagina. A gente nem imagina. Eu lembro quando... Eu vou dar um exemplo assim, clássico, né, pequeno, mas que vai fazer com que a gente entenda isso. Quando chegou o Pix no Brasil, durante o governo Bolsonaro, a gente ficou feliz, né? Isso aí, o governo tem que desburocratizar mesmo, né? O Bolsonaro foi o que mais digitalizou, porque daí economiza e não sei o quê, e agora a informação fica mais fácil, né? E agora o Pix você não tem que pagar aquela taxa do TED, né? Do DOC que você tinha que fazer, agora é de graça, tudo mais rápido. Beleza, tudo muito legal, né? A tecnologia é linda, é maravilhosa, eu também gosto, também adorei. Só que você para pensar, cara, né? A gente está a um passo de ter o dinheiro digital já 100%, né, na mão do Estado, não ter mais o dinheiro físico, porque cada vez menos estamos usando dinheiro físico, ou seja, né, o governo, seja ele qual for, e lembrando o regime que a gente tem atualmente no Brasil, o cara vai saber exatamente cada centavo da sua vida, onde você vai empregá-lo, onde você vai gastá-lo, porque vai ser tudo através da tecnologia, não tem mais esse negócio do cheque, da promissória, do papel, do dinheiro, da cédula, isso aí tá acabando, a tendência é acabar. Então, o que acontece hoje na China, eles têm aquele controle de crédito social, os caras têm
limite para fazer compras do mês, limite dos seus direitos, o que pode fazer, o que não pode fazer. A gente está a um passo, né? A um passo, mas eu digo assim, a um passo de questão de poucos anos de eles implementarem em um sistema em que você vai ser obrigado a deixar sua vida, né? Você vai ficar de 4 refém do governo, seja ele qual for. Né? E provavelmente esse que aí está vai deixar, já deixou suas ramificações, o pessoal acha que o problema é o Lula, é o Lula, o Lula, né? Aí fala, o Lula tem que morrer, o Lula tem que não sei o quê, tem que sofrer impeachment, né? Isso não resolve o problema, né? Não vai ser um impeachment que vai resolver o problema, né? A gente tem um sistema, né? E esse sistema tem os nossos dados, né? E veja, então assim, quando você quer saber qual vai ser o futuro do Brasil, o que aguarda o Brasil, né? Na pior das hipóteses, né, mas é o que provável que a gente está se encaminhando, olhe para a China, olhe para o que está sendo feito na China e olhe para onde a gente está caminhando. Né? É o mesmo trajeto. Né? Fica aqui só o alerta, sem querer fazer muito alarmismo, mas é como eu estou vendo as coisas, e para mim isso aí está cristalino. Obrigado, Rodrigo. Cláudio Caivano. Antes de ir direto para essa pauta, eu vou só dar uma ilustrada no que está acontecendo em relação à pauta anterior, Paulo, na questão do Glauber Braga, que até a Tabata saiu em defesa de uma suposta democracia, né? Tabata Amaral, candidata a prefeita aqui por São Paulo. Olha que nível que São Paulo atingiu, né? Acho que eu vou mudar para São José. A grande questão é que ela está sendo atacada nas redes sociais, tá? Ela atraiu para si ali uma pancadaria sem tamanho, principalmente no X, que é onde ainda vive uma certa liberdade de expressão, e as pessoas estão mandando ver na liberdade de expressão, se é que vocês me entendem, né? Agora, a questão da China é até hilário, né? Não fosse trágico, né? Porque é a República Democrática da China, eu não sei o que vocês têm contra essa democracia. A gente só precisa lembrar que, apesar de existir uma muralha, mas eles deixarem aberto para a visitação dos turistas, existem cerca de 400 mil chineses que não têm nem CPF, né, que vivem aí à beira da sociedade, literalmente, né, são, às vezes, até vendidos. Fora isso, você tem, por exemplo, a perseguição política, e que, na verdade, é religiosa, contra os membros da Falun Gong, o que já foi, no passado, aí, quase uma religião, foi transformado por lei na República Democrática da China como uma seita proibida, e aí os membros, né, os praticantes, foram gradativamente sendo aprisionados. E disso se revelou uma venda de órgãos humanos. Olha que maravilha! Então, é isso, ou a isso, que a Gleisi Hoffmann aplaude, né? Que ela diz que está tudo certo, que está maravilhoso. Eu vou terminar sucintamente também dizendo: não me surpreende, não é mesmo, coxas? Ou amante? Obrigado, Cláudio. Passo o último comentário dessa terceira pauta para o Rafael Sanzio. A amante crazy, né? A Crazy Hoffmann, amante crazy, né? Enfim, ó, eu estava lendo esse livro essa semana passada aqui, do Kissinger, e aí ele trata muito bem da inteligência artificial muito, muito, muito mais à frente lá na China, né? E daí a gente... Lembra quando começou lá a pandemia? De onde é que veio? A gente viu que houve um antes e depois da pandemia, né? Que aí se expandiram os trabalhos remotos. Quem mais lucrou com isso foram as empresas de tecnologia, Amazon, Zoom, entre tantas outras, e tudo de algo que começou lá na China. O Caivano falou aí dos seguidores do Falun Gong, que foi preciso eles saírem lá do... Desculpa que alguém me liga, desculpa. Foi preciso eles saírem lá da China, e eles também foram responsáveis por montar o The Epoch Times, né? Quando eu estava lá nos Estados Unidos, em fevereiro, eu entrevistei um representante dos iugures, que era a minoria entre aspas, né? Porque a China invadiu lá, e com a propaganda chinesa, inclusive tem um filme do... Eu esqueci o nome do ator, do diretor, mas ele é muito famoso, que é entre Disney, eu não sei se é o Woody Allen, não estou lembrado, e com a China. Eles fizeram esse filme para não ferir esse diretor que era muito famoso. A China meio que divulgou e não divulgou, porque naquele filme, depois é Kundu o nome do filme, Kundu,
Naquele filme, eles mostram a China invadindo lá a região dos Uigures. Lá no filme Mulan, eles transformaram essa minoria Uigure em vilões, quando na verdade a gente sabe que eles não são vilões, né? Eles são os perseguidos. Apenas em 2010 foi que a China começou a regulamentar um suposto mercado de transplante, suposto mercado de transplante de órgão, para vocês terem ideia. E olha só, o The New York Times ele fez uma matéria dizendo bem assim: não, a China não existe tráfico humano, existe apenas a retirada de órgãos sem autorização da pessoa que tem o órgão, para vocês verem como é a propaganda chinesa. E a Crazy, a amante, ela vem dizer que a China não é uma ameaça. A China é o projeto que deu certo dos impérios, porque se você for ver atrás lá a história da China, você vê que a China nunca teve paz. Sempre houve guerras, depois as guerras imperiais, e depois disso houve o que a gente conhece da Revolução. Os caras morreram milhões de pessoas porque eles tentaram manipular a terra, a reforma agrária deles, lá que se chama o Grande Salto. Aí disseram que foi uma seca. Não, isso foi apenas o fracasso das políticas deles agrárias. Pode ser também porque essa galera, eles são esotéricos, eles usam a morte como energia, né? Se a gente for investigar isso mais a fundo. Pois bem, a China sempre foi e sempre será uma ameaça, tanto que lá no CIPAC, o que mais se falou foi da China. Eu tive lá em Harvard também, numa conferência de conservadores, o que mais se falou foi da China. Eu conversei com gente lá nos Estados Unidos, do The Epoch Times, o principal assunto deles era justamente o perigo que a China estava colocando o Ocidente dentro de cenários online, que pode-se dizer também cenários matemáticos, onde eles manipulam o comportamento. Pode perceber, se você for aí na matéria da Crazy, eu entrei aqui no site do PT, aí tem lá a galeria. Por que será que não tem um traveco, um trans, um desses mais afeminados lá nessa comitiva? Você já se perguntou por quê? Será que é porque lá é uma democracia, onde você pode fazer o que quer? Fica aí a pergunta aí para a galerinha aí que apoia o PT, né? O que de você está guardado, ó, lá no paredão.